Nós vamos, neste momento, ouvir um trecho da mensagem, as 5 identificações definidas da verdadeira Igreja do Deus vivo. Estaremos começando com ela hoje. Ouçamos com atenção e reverência. The sermon, 5 Definite Identifications of the True Church of the Living God, was delivered on Sunday evening, September 11th, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão 5 Identificações Definidas da Verdadeira Igreja do Deus Vivo foi pregado domingo à noite, dia 11 de setembro de 1960, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Thank you, brother. Bless you, brother. Lord bless you. It's certainly a privilege to be here tonight. I am so happy that God permitted us to do it. Obrigado, irmão Neville. O Senhor o abençoe. É sem dúvida um privilégio estar aqui esta noite. Estou tão alegre de que Deus nos tenha permitido fazê-lo. I am a little shy of cameras. I like go ahead take them. That's hard. I just watch them. I'm conscious of them, and that's all. It's all right. Eu me sinto um pouco tímido perante câmeras. Eu gosto, pode tirá-las. Não tem problema. Eu as fico observando. Estou consciente delas e não tem problema. Não tem problema. Now it's rather warm. We've had 2 tremendous messages from the Lord. And now I thought tonight, seeing that many of my friends are here, that has to drive a long ways. Some of them from way down in Kentucky. See Brother Welch Evans and his family here from Tifton, Georgia. I met people out here from California. There's some here from Germany. And different places coming into this one little spot to serve the Lord. Agora, está um pouco quente. Tivemos 2 tremendas mensagens do Senhor. E agora eu pensei, esta noite, vendo que muitos dos meus amigos que estão aqui têm de dirigir por longas distâncias, alguns deles até Kentucky, vejo o irmão Welch Evans e sua família aqui de Tifton, Georgia. Encontrei-me com pessoas aqui da Califórnia. Há alguns aqui da Alemanha e de diversos lugares, vindo até este lugarzinho para servir ao Senhor. And I see Sister Nellie Cox. I believe that her mother-in-law and them are here, which will perhaps go back many miles tonight in Kentucky, Georgia, down into Tennessee, up into Ohio. My friends here. One friend here, Brother Ted Dudley, all the way from Phoenix, Arizona. There's many of them here, others, if I could just call their names. Come here to visit with us today. E vejo a irmã Nellie Cox. Creio que sua sogra e os demais estão aqui, os quais percorrerão muitas milhas esta noite, retornando para Kentucky, para Georgia, lá para o Tennessee, para Ohio. Meus amigos aqui. Um amigo aqui, o irmão Ted Dudley, lá de Phoenix, Arizona. Há muitos deles aqui. Outros, se tão somente pudesse citar seus nomes, estão vindo aqui para visitar-nos hoje. 90% of them I haven't got to even touch their hands. I see my friends from Chicago, just all around. Não consegui nem tocar nas mãos de 90% deles. Vejo meus amigos de Chicago e simplesmente de todos os lados. How many people's in here from out of town? Raise your hands. 90% of the audience. Now, it's made up of different friends from different churches around over the country. Quantas pessoas que estão aqui são de fora? Levantem as mãos. 90% da audiência agora é formada de diversos amigos de diversas igrejas ao redor do país. And I preached a long time this morning, prayed for the sick till 1:30. So I got just a little bit hoarse. And I have to preach a little while to kind of get in what we call second gear before. Eu preguei por longo tempo esta manhã. Orei pelos enfermos até 1:30, de modo que fiquei um pouquinho rouco. E tenho de pregar um pouco para, por assim dizer,
engatar no que chamamos segunda marcha antes. There's Brother Lee Vale of Milmore shook his hands, one of my associates, Baptist Church, Ohio. Ali está o irmão Lee Vale. Não consegui fazer mais do que apertar sua mão. Um dos meus associados, Igreja Batista, Ohio. Is that you, Ben? Amen. I hadn't heard you say amen yet, or I'd have knowed you. All know Brother Ben. And I know he's out of town, so I don't know just... Where are you from now, Brother Ben? Well, we're up north, Borden, Indiana, brother. Borden, Indiana. É você, Ben? Ainda não havia ouvido o irmão dizer amém, ou eu o haveria reconhecido. Todos conhecem o irmão Ben, e sei que ele está fora da cidade, de modo que não sei exatamente de onde o irmão está vindo agora, irmão Ben. Borden, Indiana. We're so glad to have everyone here. And now, I'm not going to keep you very long because of the tremendous miles you have to drive. Wish I could take each one of you home with me tonight. I really mean that. Got to leave at about 3 and 4 o'clock in the morning, and I wish I could take you along. Estamos tão alegres por ter cada um de vocês aqui. E agora, não vou segurá-los por muito tempo por causa das tremendas milhas que vocês têm de dirigir. Desejaria poder levar cada um de vocês comigo para casa esta noite. Falo isso de coração. Tenho de partir por volta das entre 3 e 4 horas da manhã, e eu desejaria poder levar vocês comigo. I see my friend here from Arkansas, his wife. Aren't you the man that the Lord spoke to and told these things in here the other night? I thought you were. Just as I look around, you see new and old friends. Vejo meu amigo aqui de Arkansas, sua esposa. O irmão não é aquele homem que estávamos, a quem o Senhor falou e disse estas coisas aqui a outra noite? Achei que fosse. Simplesmente à medida que olho em volta, vejo novos e velhos amigos. So, God knows the intents of my heart, that I like to get to see and take you home with me and have a good chat, but one day we'll do that. Amen. Where we won't have to say, we got to hurry up, got to pick up the children, somebody's sick, that'll all be over then. That great day. I hope we meet many more times. Assim, Deus conhece as intenções do meu coração, que eu gostaria de vir vê-los e levá-los para casa comigo e termos um bom bate-papo. Mas um dia faremos isso, onde não teremos de dizer, temos de nos apressar, temos de apanhar as crianças, alguém está enfermo. Tudo isso estará terminado então, naquele grande dia. Espero que nos encontremos muitas vezes mais. Now, it's my intention, while I'm waiting on the Lord, now to find my direction. Now, Tuesday, I'm going to need prayer worse than I ever needed it in all my life. I'm going to ask you if you'll pray for me. I'll need your prayers. Be sure to pray for me. Agora, é minha intenção, enquanto estou esperando no Senhor agora, para encontrar minha direção. Agora, terça-feira, vou necessitar de oração mais do que em toda a minha vida. Vou pedir-lhes que orem por mim. Eu necessitarei de suas orações. Não deixem de orar por mim. The way the wind turns Tuesday may mean a great thing to me and to the church and to the cause of Christ. So be sure to pray for me. Pelo desenrolar dos acontecimentos terça-feira, poderá significar uma grande coisa para mim, e para a igreja e para a causa de Cristo. Assim, não deixem de orar por mim. Now, then, until I find just which direction to go and what to do, I'm waiting on the Lord. During that time, I'll be around the tabernacle here in and out, preaching, praying for the sick, doing anything that I can do. Agora, então, até que eu encontre exatamente a direção a seguir e o que fazer, estou esperando no Senhor. Durante esse tempo, estarei nas proximidades do tabernáculo aqui, chegando e saindo, pregando, orando pelos enfermos, fazendo tudo o que puder fazer. We want to someday, if the government doesn't stop us, we want to build a church here.
Amen. A nice church where we can have seating capacity, a main floor and balcony and so forth, so it'll be a real nice church. Air conditioned so that people can sit in comfort, listen to the services. If they let us do it. We hope so. Now, pray for us. Queremos algum dia, se o governo não nos impedir, queremos construir uma igreja aqui, uma bonita igreja onde possamos ter capacidade de acomodação, um piso principal e uma galeria e assim por diante. De modo que será uma igreja muito bonita, com ar-condicionado, de modo que as pessoas possam se sentar confortavelmente, ouvir aos cultos, se nos deixarem fazê-lo. Esperamos que sim. Agora, orem por nós. And now tonight we're going to approach the subject that I promised this morning, the Lord willing, to talk on tonight. And it's going to be more or less teaching because of voice. E agora, esta noite, vamos abordar o tema que prometi esta manhã, o Senhor querendo, para falar esta noite. E vai ser mais ou menos ensinando por causa da voz. I want to speak tonight on 5 definite identifications of the true church of the living God. 5 definite vindications of the true church, or identifications rather, of the true church. Quero falar esta noite sobre 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. 5 vindicações definidas da verdadeira igreja, ou identificações, melhor dizendo, da verdadeira igreja. Now, before we approach this great and mighty subject, I'm going to ask for a word of prayer. I'm going to ask our pastor, Brother Neville, if he'll come up and offer prayer over the Word of God, while we turn all of us to St. Matthew, the 16th chapter, the 18th verse to begin with. St. Matthew 16 and 18, while Brother Neville is making his way for the prayer of consolation. Agora, antes de abordarmos este grande e poderoso tema, vou pedir uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso pastor, irmão Neville, que venha e ofereça oração quanto à palavra de Deus. Enquanto abrimos todos nós em São Mateus, capítulo 16, versículo 18, para começar. São Mateus 16, 18, enquanto o irmão Neville está vindo para a oração de consolação. Amen. Take it all the volume and take this. It's all. Is this the mic? The right mic. Can you hear me all right? Back in the back, can you hear me? Oh, fine. Amém. Isso está no volume máximo que consegue alcançar? Está no máximo? Está no máximo? Este é o microfone certo? Vocês conseguem me ouvir bem? Aí atrás, conseguem me ouvir bem? Muito bem, ótimo. I wish to read now out of the book of Matthew, 16th chapter, and the 18th verse. I'll begin with the 17th verse. Desejo ler agora no livro de Mateus, capítulo 16 e versículo 18. Começarei no versículo 17. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. May God add His blessings to His word. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra. The word church. On each one of these subjects that I have chosen tonight to try to speak to you on, one of it is, what is the church? Who set it up? What is its message? How do we become a member of it? And can we get to heaven without being a member of it? A palavra igreja, cada um destes temas que escolhi esta noite para sobre eles tentar falar para vocês, um é: o que é a igreja? Quem a instituiu? Qual é a sua mensagem? Como nos tornamos membros dela? E podemos chegar ao céu sem ser membros dela? Now, each one of those texts could last for hours, combing back and forth. But I wish to just hit a few fundamental points to show what the real church is. And now I want you to have your Bibles. Agora, cada um desses textos poderia levar horas esquadrinhando, mas gostaria apenas de falar de alguns pontos fundamentais, sem me aprofundar muito, para mostrar o que é a verdadeira igreja. E agora quero que usem suas Bíblias. Now, in the first place, the word church itself means the called out. Agora, em primeiro lugar, a palavra igreja, propriamente dita, significa os chamados para fora. Now, Israel was not the church of God as long as they were in Egypt. They were the people of God. And then when God called them out of Egypt, they become the church of God because they were the called out. Agora, Israel não era a igreja de Deus enquanto estava no Egito. Eles eram o povo de Deus. E então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram os chamados para fora. Now, that still remains the same today. Amém. Uma boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração para dar início. Querido Pai Celestial, Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia em nossas vidas, de cada irmão, de cada irmã, de cada um destes que tem caminhado pelo caminho estreito. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso caminho, e nós cremos que o Senhor está conosco a cada passo. Perdoe, Senhor, nossos erros e fraquezas. Muitas vezes, Senhor, nos entristecemos, nos abatemos, mas o Teu Santo Espírito que habita em nós nos dá ânimo, nos dá alegria e gozo da salvação. Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor possa agir em nosso meio mais uma vez, através do Teu Espírito, produzir em nós fé, trazer bênçãos, trazer curas e libertações. Ó Senhor Jesus, abençoe a cada irmão, cada irmã, cada um destes pequeninos que o Senhor tem sustentado. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino de número 279, nosso segundo inário, o Guarda de Israel. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada
final. O Senhor é quem te guarda, sempre a tua destra está, nem de dia nem de noite mal algum te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, não te deixará cair, como a Israel guardava, não dormiu, nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Amém. Irmão, diminui um pouquinho o retorno, por favor. Hino de número 190, nosso segundo inário também. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegares à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Ou se voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze o teu eterno amor. Amém. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas.
Amém. Que o Senhor abençoe a cada um. Vamos, neste momento, nos pôr em pé. Temos um pedido de oração em favor do irmão Jonas, aos cuidados da irmã Jane, por saúde. Oremos cada um por sua necessidade também. Levante seu braço, sua mão e faça seu pedido também nesta oração. Senhor, nosso Pai amado, querido Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, primeiramente pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros e misericórdia. A sua graça para nós é mais do que suficiente. Mas temos, Senhor, necessidades aqui neste mundo, como esta que foi mencionada, ó Senhor Jesus. E também cada irmão e irmã que tem apresentado em sua oração suas necessidades. Nós cremos que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós e não nos tem deixado faltar nada. Senhor Jesus, obrigado, te agradecemos de todo o coração por todas as bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podeis assentar. Vamos cantar também o hino de número 343, o nosso segundo inário, Esforça minha coragem. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me atende, ouve meu clamor. Contemplo ao meu Deus pelo seu grande amor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que estou num lugar muito alto, e se eu cair, eu me despedaço e fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer sem a tua graça, sem o teu poder. Eu vou com Jesus na bonança ou na dor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem,
inclinemos nossas cabeças, ao toque de somente crer, vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso pastor Luiz Carlos Teixeira. Senhor Deus, estamos reunidos nesta noite para ouvirmos a Sua palavra, alimentarmos da Sua palavra. Essa palavra nos dá sustento, ela tem nos dado sustento para chegarmos até aqui. Sua palavra, ela nos guia, nos orienta, nos corrige, mas somos seres humanos, temos inteligência, vida de livre-arbítrio, capacidade de escolha. Foi Deus que nos fez assim. E nós pedimos a Sua sabedoria para nós caminharmos entre essas duas árvores, a árvore da vida, que é Cristo, e a árvore da ciência do bem e do mal. Senhor Deus, receba a nossa adoração nesta noite. Inclina os seus ouvidos para as nossas petições, que possamos voltar recompensados. Abençoe também os nossos irmãos e irmãs, igrejas reunidas através da internet. Que possamos formar esta grande unidade espiritual, esta unidade invisível do corpo de Cristo. Pedimos tudo em Seu nome e agradecemos. Amém. Uma boa noite a todos em nome de Jesus Cristo. Amém? Quando tem menos pessoas na igreja, a gente tem que falar mais forte. Deus abençoe vocês também através da internet, né? Muito bem, vamos colocar em pé para lermos São João 6. Versículos 66 ao 69. A Escritura se cumprindo, né? A Escritura está se cumprindo, todas elas se cumprem, né? Cada dia ela vai se cumprindo. E como nós podemos ver essa Escritura, de São João 6, me veio esse pensamento agora. Jesus, o título da Escritura é Jesus é abandonado por muitos dos seus discípulos. A confissão de Pedro. Então esse abandono já tinha sido profetizado por Isaías, né? Isaías 53, 3. Era desprezado e muito o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores se levou sobre si.
nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então nós já vemos essas coisas se cumprindo. São João, então, eu disse 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andava com ele. Teve uma primeira leva que já tinha deixado. Os 5.000 que comeram pão e peixe, esses logo foram embora. Era os crentes da prosperidade, né? Esse abandonou ele logo. Aqui já é uma outra turma, outro grupo. Então disse Jesus aos 12, isso aqui é os 70, agora é os 12. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Nessa própria mensagem, o profeta usa a expressão para onde. Às vezes ele fala para onde, mas a expressão correta é para quem, porque quem é pessoa, onde é lugar. Isso quer dizer, para que pessoa nós iremos? Porque a pessoa é o agente de Deus. Tem uma pessoa usada por Deus em cada era. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Quando João escreveu isso, foi depois do ocorrido, porque até então ninguém sabia que era Judas, não? Pode sentar. Jesus podia ter evitado esse tipo de sermão. Você vai notar, nós vamos notar pela Bíblia, que Jesus podia ter evitado isso. Não, fica difícil, não? Ficou só 12. Ele disse: um de vós é o diabo. Que clima que ficou? Quantas perguntas surgiram? Notaram como que as coisas de Deus são diferentes? Parece que tirou o sossego do grupo. Ficou todo mundo desconfiado. Porventura sou eu. Chegaram nesse ponto. Agora, este evangelho não muda. Se nós não tivermos cuidado, nós acabamos comprometendo o evangelho, tornando ele enfeitado, polido, uma preocupação socialmente aceita, para ser aceito. Daí a importância, então, de nós prendermos as mensagens e, desde que colocamos no coração, tratar de um assunto em referido à mensagem, entregamos aquilo e pronto. Deus é responsável. Mas antes de entrarmos na mensagem para quem iremos nós, vocês logo vão receber essa aqui, pela fé Moisés. Eu tenho destacado o parágrafo 77, porque é um assunto que diz sobre consequência, resultado. E pode ser nesta manhã que haverá homens e mulheres assentados aqui que farão sua escolha final.
Isso acontece. Se a salvação é individual, se é não, a salvação é individual. Esposo não salva esposa. Esposa não salva esposo. Os pais não salvam os filhos não salvam os pais. A escolha é individual. E isso aqui pode acontecer com algum indivíduo da família. Como é que fica? Pode ser que nesta manhã, que haverá homens e mulheres sentados aqui, que farão a sua última escolha final. Você é hoje o que é, porque há vários anos escolheu ser o que você é agora. Você plantou lá atrás. Você deu ouvido. Quando nós começamos na mensagem, você deu ouvido. Alguém pregou para você. Deu o endereço da igreja, do rádio, folheto, literatura. Foi difícil. E o que você escolher agora, então preste atenção, os antigos da mensagem, os que estão há 20, 30, 40 anos, é uma lavoura. Ah não, eu plantei um arroz lá atrás há 40 anos, eu corto e largo lá, e a coisa vai nascendo, eu plantei uma roça lá e vai 40 anos, só vou colhendo, a cada safra, até morrer. Aí vocês lembram da minha expressão. A sua saúde está boa? Tá. Não quer dizer que vai continuar boa. Cuida. A sua vida espiritual está boa? Não quer dizer que vai continuar boa. Cuida. Seu casamento está indo bem? Graças a Deus está indo bem. Não quer dizer que vai continuar bem. Cuida. Ou é assim, ou é assim. Seu emprego está indo bem? Graças a Deus. Cuida. E o que você escolher agora determinará o que você será daqui a 5 anos. Eu já vi isso acontecer mais rápido. Daqui a 5 anos você pode ser um missionário, aí, ao lado bom. Daqui a 5 anos você pode ser um cristão renomado, é o lado bom. Ou, daqui a 5 anos, eu tenho visto isso também, um missionário, um ministro, um pastor, um cristão renomado, um homem, uma mulher, um moço, uma moça, posicionado, exemplar, tenho visto isso. Ou daqui a 5 anos você pode estar no inferno, porque tomou a decisão errada. Daqui a 5 anos você pode estar limpando escarradeira de um bar. Daqui a 5 anos você pode ser uma prostituta na rua. A gente pensa que o conceito de prostituta é só aquela que tem um contato físico. A Bíblia diz, se você olha para uma mulher e a cobiça, você cometeu adultério com ela. E ela é culpada daquilo. Lá no julgamento ela vai responder por aquilo. É sério, não é sério? Entendeu, irmãos? Daqui a 5 anos, ou você pode ser um homem, uma mulher, isto é, um crédito para qualquer sociedade por causa de sua escolha por Cristo. Daqui a 5 anos você pode estar na glória, no arrebatamento, porque você fez a escolha hoje. Amanhã é a escolha de hoje. Depois de amanhã é a escolha de hoje. E assim nós vamos indo, E não temos outro inimigo pior do que o diabo para atrapalhar tudo isso. Mas nunca tivemos uma mensagem tão grandiosa, profunda,
explicativa, ampla, como a mensagem do sétimo anjo, para nos ajudar. Amém? Esta mensagem, para quem iremos nós, falamos dela já. O profeta fala sobre 7 razões para estarmos com ele. Mas ele me acaba mencionando 8. A primeira é que ele é o caminho. A segunda é que ele é a verdade. A terceira é que ele é a única luz. A quarta é que ele é a única fundação. A quinta é que é a única felicidade. A sexta é a única realização. A sétima, ele tem a transladação. Mas ele fala de uma oitava, o único lugar. No parágrafo 135. Posso dizer isso também. Ele é o único. Nele está o único lugar ao qual se pode ir, onde se pode vê-lo. O único lugar onde você alguma vez será capaz de entendê-lo é quando você entra nele. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Você precisa entrar nele para entender isto. Assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Fisicamente estamos aqui. Mas quando você entra no espírito da palavra, da unção da palavra, do culto, daquela porção, aqui torna-se um lugar celestial em Cristo Jesus. Só aí você tem a verdadeira revelação da verdade. Daí a importância da ordem da igreja. Tudo em harmonia para isso. Então, você precisa entrar nele para entender. Senão, você irá simplesmente se questionar e quebrar a cabeça por aí. De porta em porta, de lugar em lugar, de grupo em grupo, de igreja em igreja, bate aqui, bate ali. Você irá conjecturar. E você irá. Isto será um quebra-cabeça para você. Você nunca entenderá isso. Nunca entenderá isso. Para começar, ele não perde a cabeça. Ele perde o coração. Desde que eu aceitei essa mensagem. Graças a Deus. Desde que eu entendi ela. Nunca duvidei de nada. Não quer dizer que eu entendo tudo. Ou que eu entendi tudo de pronto. Mas eu sempre disse, eu creio. E na hora certa Deus me mostra. De alguma maneira Ele me mostra. E muitas coisas nós precisamos de ter um alinhamento espiritual. Uma conduta espiritual. Humildade, simplicidade, paciência, confiança. Nunca. Eu me recordo quando foi meu pai que pôs a mensagem na minha mão. Nós éramos evangélicos desde 5 anos de idade. Eu. E já era moço, né? E meu pai, ele começou a ouvir os programas do saudoso pastor Joaquim. Ele ouviu o programa. Mas esse pregador é muito bom, hein? Que maravilha, ele ficava encantado. E você sabe, a maneira de anunciar a mensagem é assim, né? Ele também, a gente faz assim.
De vez em quando ele tocava a mensagem, falava do irmão Branham. Meu pai falava assim, agora estragou tudo. Estava indo tão bem, o que tem que falar do Branham, né? Não adianta, né? O anzol já estava enroscado, né? Eu estava só puxando a carretilha. E o meu pai nunca concordou com mulher pregadora, mesmo estando dentro de uma das igrejas que era mais fervorosa nesse assunto. Nunca acreditou, meu saudoso pai, né? Nunca acreditou também naquelas profecias. Sofria com aquilo. Não aceitava aquilo. Ia para as convenções da igreja, porque ele era um pastor auxiliar, né? Algo assim, ajudante, participava das convenções. Ele já tinha aquele incômodo com as pregadoras. E em uma da última reunião, convenção que ele foi, estava exatamente um grupo ali, algumas, criticando o saudoso pastor Joaquim. Ele falou, mas então, agora que eu estou mais animado ainda, né? Tudo bem. E ele aceitou a mensagem. E ele colocou na minha mão, né, a mensagem. Colocou na minha mão a mensagem, História da Minha Vida, do irmão Branham. Ele tem para solteiro ainda. E o assunto da Trindade era mistério. Foi a primeira coisa que eu perguntei para ele. Falei, pai, e essa explicação de Pai, Filho e Espírito Santo? Porque ninguém explicava. Aí ele, pamba, foi em cima. E eu entendi. Falei, é isso aí então. É assim que é. Poxa. Aí ele mostrou ao profeta, mostrou de onde ele veio. Falei, mas espera aí, pai. Ele veio dos Estados Unidos? Falei, veio. Ele falou, veio, nasceu lá. Mas isso é coisa americana. Ele falou, não. Aí ele explicou para mim o ciclo do Evangelho partindo de Jerusalém até chegar na América. Falei, é isso mesmo. Faz sentido. E a coisa só foi encaixando. E ele me deu a literatura, um homem enviado de Deus, aquelas duas. Levei, eu morava sozinho na época, trabalhava fora. Ficou lá numa mesinha no canto lá. De tempo em tempo eu voltava, já era noivo, né, da minha esposa, não sei se ele namorava, era noivo já. Eu voltava e ele perguntava assim, e aí filho, leu? Pai, não deu. Muito corrido para lá, muito corrido para cá, não deu para ler. Isso foi mais de uma vez. Mas quando eu li, foi só uma vez. Foi só uma vez. Por isso que eu amo esse livro. Por isso que o diabo não gosta desse livro. Vocês estão entendendo isso? E aí foi indo. As primeiras pregações que eu ouvi, quando o irmão Branham entrou nesse tipologismo da natureza com o espiritual, abriu um leque assim, falei, que coisa maravilhosa. Como nós podemos entender coisas complexas, que o mundo acha que é complexo, através de coisas tão simples. Amém? Nunca duvidei. Tenho deparado, são 34 anos de ministério, tenho deparado com vários tipos de lutas. E o pior dele é doutrinário. E mesmo muitas vezes, não tendo argumento na hora para resistir àquilo, ou para defender uma outra forma, eu sempre tive o discernimento do Espírito. Só isso basta. Discirna o Espírito. Amém?
O Espírito Santo não se porta com indecência, não é maledicente. Ele não é assim. Só aí já basta. Uma vez uma pessoa tentou explicar uma doutrina para mim. Uma heresia. E, de fato, mais cedo ou mais tarde, tropeçou e acabou indo para isso. O primeiro tropeço que ele teve, eu disse: se um dia essa pessoa vier falar algo para mim, mesmo que for a verdade, eu não posso crer só no que ela está falando. Eu tenho que ouvir outras pessoas, porque ele perdeu a credibilidade. Está entendendo isso? Em se tratando de doutrina. Eu nem sei porque eu estou falando isso hoje, né? Deus sabe, né? Por quê? Ou você está em Cristo, ou será um quebra-cabeça para você. Você nunca entenderá isto. Essa é a razão porque aqueles judeus, naqueles dias, disseram: ora, esse sujeito é Beelzebu. Olha, mas se falar que Jesus era Beelzebu, chamar o William Branham de Beelzebu ou eu de Beelzebu, qual é a novidade? Ou outro nome. Quem sabe essa expressão Beelzebu era usada naqueles dias, que é o chefe dos capeta. Fala você, minha irmã. Jesus falou: se fizeram isso comigo, não vão fazer com vocês? Esse sujeito é isto, aquilo outro. Eles nunca vieram a ele. Eles nunca o aceitaram como o caminho singular. O caminho. A arca. O êxodo. Não tinha duas arcas, não tinha dois êxodos para sair do Egito, não teve dois pentecostes. Não há dois grandes mensageiros de cada era, não há um oitavo, não há duas mensagens. Alguém está errado. Eles nunca o aceitaram como a verdade, como a luz, como a fundação, como o primeiro, como o último, como o alfa, o ômega. Todas essas outras coisas que ele é. Ele é tudo em todos. Essa é a razão porque não puderam compreendê-lo quando o viram. Ali veio Filipe, que foi e o apanhou Natanael, trouxe Natanael, Jesus, caminhou na presença de Jesus. Quando Natanael veio à presença de Jesus, melhor dizendo, Jesus olhou para ele e disse: eis aqui um israelita em quem não há dolo. Disse: Rabi, de onde me conheceste? Disse: antes que Filipe te chamaste, te vi. Eu estando tu debaixo da figueira, te vi. Agora vem Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quase todas as reuniões acontecia isso do nosso profeta. Isso pode acontecer conosco? Pode. Isso é uma peculiaridade do ministério profético. Mas Deus tem como tratar conosco também. Amém? Preste atenção nisso. Nosso profeta
A mesma coisa. Os pregadores ali em volta aos sacerdotes disseram: este homem é Belzebu. Porque ele sempre tem que dar uma explicação para o povo. Este é um dos males nossos. Esse é um dos males da nossa era. Nós queremos dar satisfação demais para as pessoas, nós queremos responder demais para as pessoas. Com Jesus não era assim. Acusaram ele de filho ilegítimo, ele não parou para dar satisfação para ninguém. Acusaram de Belzebu, isso quer dizer, ele tem o chefe dos demônios, e as pessoas endemoniadas têm os demônios menores. O chefe manda os demônios sair e os demônios saem. Ele não parou para explicar isso. Essa é a artimanha do inimigo. E nós caímos nisso muitas vezes. E está explicando, de dar satisfação. Jesus, sou eu? Sou eu, Jesus? Quem que é esse diabo aí? Sou eu? Sou eu? Oh, Jesus, o sermão de Jesus causou uma inquietação na igreja dele, que estava pequena já. Agora, Pedro disse: ó Senhor, o sermão é duro, hein? Esse culto não foi fácil não, mas para quem iremos nós? Quem nós vamos ouvir? Eu não tenho a quem ouvir. Muitos que voltaram atrás, muitos que caminharam no nosso meio, muitos que foram batizados em nome de Jesus Cristo, muitos que comeram do pão, beberam do vinho, lavaram os pés uns dos outros. Voltaram porque tem para onde ir. Não queimaram as pontes, não queimou o navio, como a história, eu creio que foi do César, encostou os navios dele numa ilha para atacar algo assim, no continente era uma ilha, algo assim, e o inimigo era muito forte, e eles de fato estavam num número menor de gente, desceram na praia e os soldados começaram, e acho que não vai dar para nós não. O César falou: toca fogo nos navios. Tocou fogo. Ficaram loucos. Ou vocês lutam agora ou morrem. Eu não tenho para onde ir. A pessoa que tem, vai ainda. Vai examinar. Vai ver. Vai ter as suas experiências. Para quem iremos nós? Temos um profeta ou não temos um profeta? Temos um último profeta ou não temos um último profeta? Temos a mensagem ou não temos a mensagem? Temos homens no mundo inteiro, nesse Brasil, no mundo inteiro, comprometidos com essa mensagem? Temos. Amém. Veja isto. Então foi assim com Natanael. Jesus disse: se disserdes isso contra mim, assim os homens disseram, os pregadores disseram de volta: este homem é Belzebu. Isso aqui é um ponto delicado. Isso quer dizer, ele tem diabo nele, ele é um adivinho. Agora preste atenção nisso. Jesus disse: se disserdes isso contra mim, isso vos perdoarei. Mas não era Deus em Cristo? Sim, é Deus em Cristo. Naquela condição de Deus em Cristo, como Redentor na terra, fazia aquilo, era aceitável. Eu vos perdoarei, mas algum dia o Espírito Santo virá do Pentecoste para cá, para fazer a mesma coisa, e uma palavra contra ele nunca será perdoada, nem nesse século, nem no futuro. O que fizer de um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Isso é tão sério que se a pessoa amarrasse uma pedra no pescoço e precipitasse no mar, como a Bíblia manda fazer, eu creio que teria talvez uma justificativa no trono branco.
Melhor seria, diz a palavra. Esse é o temor que nós temos que ter. Temor é respeito. Como podeis, disse ele, como podeis condenar-me quando vossa própria palavra diz que sois deuses? E se foram chamados deuses, aqueles a quem a palavra de Deus veio, como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? Se tivesses conhecido meu Pai, vós teríeis conhecido a mim também. Isso mesmo, ele disse, ninguém pode vir a mim, olha aí, se meu Pai não o trouxer. Você crê, meu irmão, minha irmã, que você chegou até Cristo? Vocês na internet também creem? Não fui eu, foi o Pai. O pastor, o pregador, o evangelista, ele desperta, ele te mostra, ele te esclarece. Muitas vezes você fala, pastor, a pregação é dura, está difícil, mas exatamente a salvação funciona assim. O pecador é salvo através da pregação do evangelho, através da condenação dos seus pecados. Ele tem que ter a consciência, mas tem que ser mostrado para ele a oportunidade. Se você for por aqui, mas se você vier por aqui, amém? Então, ninguém pode vir. Isso mesmo, ele disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não trouxer. Ninguém entenderá Deus, exceto Cristo, se aceitar Cristo, a mente de Cristo. Não se pode entender cura divina. Ora, alguém diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pode ser que o pequeno pastor aqui pregue isso. Algum de vocês talvez coce a cabeça e diga, eu não creio nisso. Está vendo? Você não está em condição de crer nisto. Somente aceite-o pela fé, então você o verá. Amém. Então, eu me lembro de uma vez, dos nossos primeiros passos da conversão, né? Me lembrei agora disto, sobre aceitar. A importância de aceitar, em primeiro lugar, o mensageiro. Mais cedo ou mais tarde vai tropeçar. Eu estava em visita em Jaú, ao saudoso pastor Iraci, né? E após o culto, terminou o culto, tinha um irmão conversando com ele, acho que ele já tinha conversado com esse irmão algumas vezes. E o pastor Iraci tinha assim umas tiradas, né? E o irmão acho que veio conversar com ele meio assim, ele falou assim, conversa com o irmão Luiz Carlos aí. Mandou eu conversar com ele. E o irmão começou a conversar comigo, ele era um novato. Eu não sabia, não conhecia ele. Comecei a conversar com ele. Ele começou a conversar comigo, perguntava isso, perguntava aquilo, perguntava isso, perguntava aquilo. Eu respondia isso, ele perguntava aquilo, perguntava ali. Eu fui indo, mas daqui a pouco, espera um pouquinho. Eu falei, espera um pouquinho, irmão. Você já creu que o irmão Brana é o mensageiro, é o profeta da era? Então, tudo que eu vou responder vai ser do profeta. Você não creu nele ainda? Essa revelação é importante. Se não tiver a revelação do mensageiro, do profeta, que não tem o outro mensageiro, não tem outra mensagem, mais cedo ou mais tarde, vai balançar, vai sumir, desaparecer. Ninguém enfrenta, ninguém vence o diabo com explicação, com sabedoria humana. Por isso que nós temos essas mensagens que é para confiar nela, que tem resposta para tudo que nós precisamos.
tem resposta para o que nós precisamos, não tem resposta para satisfazer a curiosidade do diabo, de fariseu, saduceu. Nós não estamos aqui para satisfazer a curiosidade do diabo, nós estamos aqui para levar a mensagem para o eleito. Nós temos uma mensagem para suprir as nossas necessidades. E vamos semeando. Que tipo de coração é? Eu não sei. Sei com ele. Mas o seu foi um coração bom. Terreno preparado. Entendeu? Muitos de nós tinham muito entulho por cima, não tinha? Entendeu? Você começou a ouvir a mensagem, aquela montoeira de entulho. E tira daqui, tira daqui. Daqui a pouco, assim no quintal seu, às vezes você quer plantar um negócio, só empurra um pneu velho para lá, um sapato velho para cá, um pedaço de telha para lá, e uma coisa velha para cá, e ruma, e já joga tudo fora, e você fala, mas que terra boa, botou ali, foi isso que aconteceu conosco. Amém? Agora tem que cuidar, porque depois que brotou, nasceu, vem praga. Tem que cuidar para que dê fruto. Então, Jesus Cristo disse, a pessoa não tem condição de crer, diz o profeta, somente aceite pela fé, então você o verá. Jesus disse, um pouco e o mundo não me verá mais, fisicamente falando. Isto é, a ordem mundial não me verá mais, todavia vós me vereis, vós os crentes, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Vós também farei as obras que eu faço, até mais do que estas fareis. E agora? Até mais do que essas fareis. Isso é o que, pastor? Força de expressão? Não é. Isso é verdade? Isso é verdade. Maiores do que essa fareis, até em quantidade e em qualidade. Como? Sim. Ficou notório no ministério do nosso profeta. Quando faltou ali o vinho para a festa, Jesus não mandou vir água e transformou da água o vinho? Moisés, para chamar a praga, os piolhos, algo assim, não pegou um punhado de terra e jogou para cima, de uma matéria veio outra matéria? Mas agora não. Obras maiores do que essa fareis. Fala. Haja um esquilo naquele galho. Pum! Sabe o que é isso? Esse é o haja do Gênesis. Haja sol, haja lua, haja estrela, haja esquilo. Isso não é natural. Isso não é brincadeira. Mas é um tesouro guardado em vaso de barro. Foi ele que decidiu guardar o tesouro dele em vaso de barro, assim como ele guardava os pergaminhos, eu creio que Jeremias fala disso, guardava os pergaminhos dentro de vaso de barro. O que era isso? Deus em dois pés. Mas o seu de fora, o meu de fora, o seu de fora, tem que ser controlado pelo de dentro. Deus me dê força para controlar o meu de fora. Mas se o seu irmão não está dando conta, se a sua irmã não está dando conta de controlar o dele de fora, por favor, não complica a coisa. Se você não pode ajudar, não atrapalha. Ele não está dando conta de cuidar do cão negro? O que você faz? Fica dando ração para o cão negro dele ainda? Não. Quando o nosso profeta criou o esquilo, ele era humano. Ele tinha
cão branco e cão negro. A questão é quem está no controle. Vai ser sempre desse jeito. Esse é o projeto enquanto nós estivermos aqui. E isso é a raiva, o ódio do diabo. Como é que pode um povo tão fraco desse jeito? Tão insignificante desse jeito? Eu não consigo. Às vezes Deus permite alguma coisinha para o nosso lado assim, Ele estica um pouco a coisa, e Deus, não, vai. Vai esticando para você ver o que vai acontecer. Vou mostrar para você que ainda tem Sadraque, Mesaque, Abednego na terra, tem Daniel na terra, ainda tem Jó na terra, tem Pedro, tem Paulo, tem João, tem Jacó, tem Davi. Ainda tem na terra essa classe de gente. Isso é Hebreus 13:8. Nós estamos dentro da Bíblia. A Bíblia não muda. Se Deus nos tratar de maneira diferente, Ele vai ser injusto. Eu, Senhor, não mudo. Eu sou o mesmo que foi com Davi, com Abraão, com Jacó, com Sansão, com Pedro, com Paulo, com João. Eu sou o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Em todo sentido. Na ordem, conduta, doutrina, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Tudo. Vós os crentes me vereis. Vós também farei as obras que eu faço. Até mesmo mais do que essas fareis, porque eu vou para meu Pai. Eu irei embora, então eu virei novamente, estarei convosco. Jesus Cristo está na terra, de Pentecoste para cá. Ele está na terra. Ele está na forma de Espírito Santo. Nós estamos aguardando o retorno corpóreo dele nas nuvens. Eis que estarei convosco até mesmo em vós, até o final dos tempos, dos séculos. Pastor, e o meu problema? E a minha dificuldade? E a minha doença? A minha enfermidade? O profeta diz, sabe por que Deus muitas vezes permite certas coisas? É que Ele quer estar mais próximo de você. Vocês notaram como uma pessoa doente recebe atenção especial? Notou isso? Alguém doente na família recebe uma atenção especial. Vocês viram quando o pródigo voltou? Os irmãos falaram, pai, mas que história é essa? Esse descabeçado, essa é a linguagem minha, né? Gastou todo o dinheiro, aprontou o que tinha que aprontar, agora o senhor volta, faz essa festona para ele, bota anel no dedo dele, pega o bezerro cevado e mata para ele. Ô, meu filho, vocês estão há tanto tempo comigo aqui, ele está voltando. Você notou isso? Pense nesse livro. Viu, irmão? Inverte a sua cabeça, porque a nossa cabeça o diabo torce. Nós temos que ser dirigidos pelo coração. Aqui ele não mexe. Aqui nós temos que crer. Você está doente, você tem necessidade, você tem dificuldade. Ele está cuidando mais de você ainda. Ele está dando atenção para você mais do que está dando para os outros. Quem é que precisa de médico? Quem está doente. Amém? Você não pensou nisso? Pensa agora. O diabo vai chegar para você e vai dizer na sua cabeça, está vendo? Ele não te responde. Ele não te atende, ele não te dá atenção. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu sou um filho dele. Ele está dando mais atenção para mim do que para aqueles que estão são. Creia desse jeito, irmão. Creia desse jeito. E manda o diabo andar. É ele que bota essas minhocas na cabeça da gente. Mas creio que você tem um pai. O profeta disse, nós não temos um pai carrasco, que qualquer coisinha que a gente faz é pancada para a cabeça, para as costas, para tudo quanto é lado. Não! Ele não é carrasco, não. Ele cuida de nós. Então agora você pode orar a Ele, conversar com Ele,
confessar a Ele, pedir o que você precisa. Tenha em mente, Ele tem de sobra. Ele tem perdão de sobra. Ele tem graça de sobra. Ele tem amor de sobra. Ele tem bondade de sobra. Ele tem tudo de sobra. Cristo tem tudo de sobra. Você crê nisso? Levanta sua mão e diga: eu creio. Diga comigo: Cristo tem tudo de sobra. E esse Cristo está em mim. Então, eu também tenho tudo de sobra. Amém. Não fica aí miserando, não. Um perdão para o seu irmão porque errou contra você, não. Eu vou pensar no seu caso, se eu te perdoo ou não. E que é isso? Nós temos de sobra. Mas então nós temos que tipo de Cristo? Nós temos um Cristo na cabeça que nós cremos, no coração que esse Cristo na cabeça ele é um Cristo que tem tudo, no coração é um Cristo que não tem nada, só tem um pouquinho de cura divina. Deus em Cristo, Cristo na igreja. Vamos orar? Ele é tudo para mim. Feche seus olhos, se ajoelhe, quer vir ao altar, mas pense nisso agora, irmã. Ore por você, ore por mais alguém que está na sua casa, alguém que está necessitado, viu? Ore, sim, conversa com ele, pastor, não sei orar, claro que você sabe, conversa com Deus, começa a conversar com ele. Da mesma forma que você se assenta na frente do médico, da médica, ele pergunta, o que está acontecendo? Conta, você não conta para o médico? Conta para Jesus. Ele é o médico dos médicos. Ele é o advogado. Filhinho, não vos preocupeis. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Conta para o seu advogado. Creia nisso. Creia de todo o coração. Mas não se esqueça de uma coisa importante. Quando fordes orar, perdoai todos que têm te ofendido. Quem sabe alguém fez isso para você hoje, né? Te ofendeu. E você está com razão, você está certo, a pessoa fez aquilo mesmo, te ofendeu, te maltratou, foi descaridoso, descaridosa. E o seu homem de fora está triste, furioso, magoado, até pensando assim, deixa a próxima vez que encontrar, vai ver o que vai acontecer. Você está ouvindo o diabo, hein? Na sua mente. O diabo está dizendo assim, olha, a próxima vez que você encontrar com a pessoa, dê o troco para ela. Sabe o que você faz? Fala assim, ô diabo, a próxima vez que eu encontrar a pessoa, sabe o que eu vou fazer? Vou dar um abraço nela. Vou convidar para tomar um café, para almoçar, vou pagar um almoço para ela. Você está tudo bem, viu? Você estava nervoso, você estava nervosa. Sabe por que você faz assim, meu irmão, minha irmã? Porque nós temos mais do que o mundo tem. O forte sustenta o fraco. O rico ajuda o pobre. O limpo ajuda o sujo se sujar. O de pé ajuda o caído levantar. Quem fez isso? Cristo fez isso por nós. As obras que eu fiz, vós também as fareis. Senhor Jesus Cristo, eu creio assim, eu preciso disto, nós precisamos disto. É claro que a ouvirmos essas coisas, podemos até entrar em um desespero. Mas o profeta diz, o desespero, quando vem de Deus, ele é bom. Nos leva mais próximo dele. Senhor Deus, nos ajude. Ajuda-nos a
priorizar as coisas. Cuidado, 5 anos passa rápido, viu? O tempo que o profeta disse. Plante, continue plantando, cuidando da lavoura sua. Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos melhores cristãos. Muitas vezes estamos preocupados em ser amados. Deveríamos estar preocupados se estamos amando as pessoas. Estamos preocupados em sermos ajudados, socorridos. Por que não estar preocupado se estamos ajudando e socorrendo? Por que nós nos preocupamos da mesma forma, de uma forma voluntária? Eis-me aqui, envia-me a mim. O que você está precisando? Qual é a necessidade? Conta comigo. Aqui está minha mão de ajuda. Por quê? Me dá, preciso, me dá, preciso. Sim, nós precisamos. Mas toma cuidado para não inverter as coisas. A Bíblia não diz que melhor é dar do que receber? A Bíblia não ensina que nós somos servos uns dos outros? Mas o mundo é contrário a isso. O mundo é contrário a isso. A ordem social é contrária a isso. A política é contrária a isso. Sirva-me, 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 sirva-me. O cristianismo é, somos servos. O que nós temos de Cristo é para dar para as pessoas. Pai amado, nesta hora eu desejo de coração para todos aqui na internet, cure cada pessoa enferma, perdoa, Senhor, a transgressão de cada um, levanta, Senhor, o que está caído, fortalece o fraco, limpa aquele que está sujo, ó Deus, salva aquele que ainda está perdido, está começando a ouvir a palavra, toca no coração dele, Senhor. Senhor Deus, nos dê sabedoria, nos dê visão de águia, nos dê a paciência, nos dê discernimento ao caminhar pela rua, no trabalho, na escola, na faculdade, nas repartições públicas, sendo como chefe ou como subordinado, empregado, patrão. Senhor Deus, quantas armadilhas existem, mas o Senhor tem nos livrado. Nos dê, Senhor Deus, a paciência, da qual o mundo, através da tecnologia, do avanço tecnológico, tem tirado essas qualidades de nós. Ó Deus, nos ajude, nos dê descanso. Nós temos o descanso. Nós aceitamos essa mensagem, o cristianismo, para ter paz, segurança. Paz, segurança não é ausência de guerra e de luta, mas é certeza de vitória, de esperarmos no Senhor, no tempo do Senhor. O profeta diz, não há virtude na preocupação. Nós queremos salvar as pessoas na marra, quando não é assim. Às vezes queremos salvar as pessoas, porque as pessoas estão no mundo, nós queremos trazer para a igreja, queremos que se salvam, que se batiza, tudo bem, isso é correto. Mas esquecemos do que o profeta orienta em relação a isto. Nós queremos que eles obedeçam sendo batizados, e nós não obedecemos como Deus ensina, como o profeta ensina. Aí você não vê os resultados acontecerem no tempo que você quer que aconteça, fica frustrado, fica triste. Veja isto, tudo é o inimigo, meu irmão, minha irmã. O diabo, quando não puxa, ele empurra. Mas nós queremos estar no centro da realidade da nossa vida, do tempo. E o tempo é esse, tempo de arrebatamento, tempo de amadurecimento, tempo de aperfeiçoamento, tempo de teste, para Deus mostrar para esse mundo que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que tem homens, mulheres, crianças, jovens, carregando essa palavra, carregando essa mensagem,
com todos esses açoites e ofertas do mundo, se guardando para o Senhor. Pai, perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Ó Deus, limpa-nos. Meu irmão, minha irmã, creia no que o profeta ensina. Nós estamos vivendo na pior era de todas as eras. Mas veja a grandiosidade do poder, da luz e da mensagem que Deus tem concedido a nós, que os demais lá de trás não tiveram isto. Ó Pai amado, somos gratos ao Senhor, queremos ser mais obedientes, reverentes, queremos estar envolvidos mais, Senhor, com a sua causa. Não queremos simplesmente estar na igreja por obrigação, num espírito católico. Fui na igreja hoje, já cumpri com o meu dever. Não, nós viemos aqui porque nós somos adoradores. É para isso que nós viemos aqui. É um culto, é uma reunião, é um sistema de Deus, é a maneira de Deus. Vocês que estão através da internet, na igreja ou em casa, sim, que o Senhor os abençoe também. Confirma isso em cada coração, como nos diz o profeta nesta mensagem. Para quem iremos nós? Senhor Jesus, nós só temos um lugar para ir, para cima, encontrar com o Senhor nas nuvens. Somos gratos porque nós te amamos. Amém. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Ficamos em pé. Porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Senhor Deus, abençoe o retorno para os nossos lares, o descanso da noite, a semana pela frente. Nos dê força para prosseguir e servir e trabalhar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Continuamos nesse caminho, provido por Deus. Deus abençoe vocês através da internet.